Mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Olá, boa noite para você que está ouvindo agora. Bom dia, boa tarde para você que vai ouvir depois. Esse é mais um Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade, hoje em pandemia e sempre em pandemônios. E a nossa convidada de hoje é a Natália Sica, minha amiga querida, que está gestante de entre 7 e 8 meses, que eu já não sei mais fazer a conta de semanas, faz muito tempo. Está grávida do Alexandre. E ela é super planejada, ela esperou o momento certo, né? Ela sempre teve esse sonho, desde que a gente se conheceu, ela fala sobre isso, de ter pelo menos 3 filhos. Já tinha até uns nominhos na cabeça. E aí ela está passando pela gestação nesse momento delicado de pandemia. A gente vai conversar um pouquinho com ela sobre isso. Oi, Nath, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? E você? Bem também, que bom falar com você. Faz tempo, né, amiga? Faz tempo, mas é ótimo que a gente está se encontrando aqui nesse fórum super bacana. Estou muito feliz de participar. Obrigada por aceitar o convite, por conversar com a gente Lógico. sobre isso, que é tão importante, né? Bastante gente está também passando por isso nesse momento e não deve Sim, ser com fácil, né? certeza. Olha, não é fácil, mas eu tenho muita coisa para falar, assim. Eu acho que tá sendo um aprendizado muito legal para mim, assim. Eu acho que do tempo que a gente passou juntas, né, e se Uhum. conheceu, eu tinha um monte de programações e etc, e fazia planos, lá. E muito Sim. engraçado que aconteceu comigo, porque desde a gravidez, eu sempre fui aquela pessoa que estava pensando muito para frente, muito né, os próximos passos, as próximas coisas da minha vida, tal. Uhum. E muitas vezes eu sofria muito com isso, né? Porque eu, por exemplo, eu casei no ano passado, então eu fiz todo um planejamento. Eu casei na Itália com o Henrique, a gente fez uma viagem super gostosa só nós dois. Eu passei meses planejando um monte de coisa. E às Uhum. vezes eu percebi, tive até uma conversa sobre isso com uma amiga minha, que eu perdia de aproveitar o momento do planejamento, porque eu estava pensando, o momento né, de viver a coisa, porque eu estava muito no planejamento, então eu ficava sofrendo com ansiedade, como que vai ser, se vai dar certo, se isso, aquilo, e eu acabava não aproveitando tanto o momento, entendeu? Uhum. E desde a gravidez, eu não sei o que aconteceu, virou uma chavinha em mim, assim, que eu tô exatamente o contrário, assim, eu tô muito menos planejada e muito Uhum. mais aproveitando o que está acontecendo agora. Então, Um esse dia de cada momento vez, né? isso está sendo muito diferente para mim, porque parece que meu corpo está focando energia no que precisa, que é, né, a gestação do meu filho, o crescimento, né, dele tá saudável, e eu não Uhum. tô muito mais racionalizando tudo e todos ao meu redor, como eu fazia muito, né? Uhum. Então, Eu para lembro você. muito disso, que você queria ter três meninos, né? Você ainda Ah, sabia nossa, exatamente que imagina. seriam três Haja meninos. dinheiro, né? É. As pessoas com 5 anos atrás ficam viajando, né? Haja dinheiro. Mas você sempre teve essa característica, né, de planejar muito as coisas. Na sua carreira, você também sempre pensou dessa forma. Eu acho que a Tinha, gravidez já dá esse baque, né? Logo que a gente já. descobre, mesmo que a gente espere, né? É sempre uma coisa, meu Deus, pronto, aconteceu. E agora? Porque você não sabe nada, né? Você não sabe como Não. vai ficar seu corpo, você não sabe como vai ser o seu parto, né? É uma coisa que realmente você precisa, acho que até um instinto aí de sobrevivência, viver um dia de cada vez. Porque se Exatamente. você fica tentando planejar algumas coisas, né? A gente fala muito disso aqui nas conversas, da expectativa versus realidade aí, né? Mas É, ainda passar por isso nesse momento, né, de é. pandemia e tudo mais, é, para você tem essa coisa de não dizer que tem algum ponto positivo, porque isso é terrível, né? A gente está passando por um momento super triste, mas assim, o que você consegue, de repente, aprender com isso, para não sofrer tanto, para não potencializar os medos que já são comuns, né, numa primeira gravidez, por exemplo? Pois é, Fê, se eu te contar o que está acontecendo, e aí
o que está acontecendo ao mesmo tempo na minha vida é uma coisa meio louca, porque antes eu estou hoje morando aqui na Vila Mariana com o meu marido e com a minha sogra, né? A gente está na casa da minha sogra. Então Uhum. imagine você que a gravidez ela não foi planejada como eu sempre quis, assim, ela aconteceu num susto, porque a gente, né, teve uma vez aí e a gente falou, ah, não, imagina, não Sei vai bem, rolar menina, sei bem nada, como porque é. não vai rolar nada, porque, né, eu tomava anticoncepcional, eu tinha parado há muito pouco tempo, eu não. Eu tenho 34 anos, né? A gente não tinha. A gente falou, nossa, mas se engravidar vai demorar um pouquinho, né? Não. Foi na primeira Uhum. mesmo, então já, já passamos esse susto Começou aí aí. a surpresa. No dia que eu descobri que eu estava grávida, foi o mesmo dia. Naquele momento, a gente não estava no plano gravidez, a gente estava mais no plano casa. Então, Entendi. a gente ia alugar um apartamento no prédio da minha sogra, que é onde a gente está hoje, Uhum. inclusive no andar de baixo, íamos alugar. Surgiu no meio do caminho uma casa que a gente gostou, que estava com preço bom e etc. E a gente fez uma proposta. No dia que eu descobri que eu estava grávida, foi o dia que os vendedores da casa aceitaram a proposta. Então, as duas coisas aconteceram exatamente no mesmo dia. Compramos uma casa e estou grávida. Meu Começou Deus. assim. Já começou assim. Aí foi Aham. ótimo, porque dada a questão da casa, a gente teria que começar a pagar um financiamento. Então começou a planejar o financiamento e como que a gente ia fazer, porque a gente já tinha que reformar a casa. A casa não está pronta, Uhum. né? Então a gente falou, E bom, aí, isso vamos. mais Aí aluguel não dá. Uhum. exato, mas aluguel não dá, então a solução, e aqui a casa é do lado da casa da minha sogra, aqui na Vila Mariana, então a minha sogra, que mora sozinha num apartamento de 3 quartos, maravilhosamente se ofereceu e a gente veio para cá. Uhum. Ai, que bom. Pois é, então estamos aqui. Então, mas além de tudo, né, estou grávida, vou morar com a sogra, sair da minha casa É. e reformar uma casa, E você que né? sempre Já, morou sozinha ainda, né? pois Assim, é, até então, pra você sair, pra se casar, enfim, morar com alguém, teve toda essa adaptação. Já teve. acabou, primeiro plano já foi por água abaixo. Já foi. Então, mudei para casa da sogra, e tem toda essa questão de morar com uma pessoa, né, que você não Uhum, não tá acostumada todo dia, tal. A minha sogra é maravilhosa, mas a gente não tinha essa questão, né, de morar junto. Só que aí uhum, viemos para cá e tá tudo bem, tô grávida, estamos morando aqui, o planejamento da casa tá indo legal. Acontece a pandemia. Então, antes a gente estava numa, numa rotina, né, numa dinâmica que eu ficava fora de casa o tempo todo, o Henrique também, a gente voltava à noite só. Então, a gente, eu sou sempre uma pessoa, eu ficava muito preocupada eu fico preocupada de incomodar as pessoas, né? Então, assim, uhum. se você tá na casa dos outros, você fica preocupada de incomodar. Agora, quando você tá na casa dos outros numa pandemia, você fala, puta, vou ficar aqui o tempo inteiro enchendo o saco da sogra, coitada da sogra, e eu grávida. E, Estou sendo obrigada a incomodar, né? Sinto muito, uma gente, questão de saúde para todos. pois é, então assim, foi uma coisa que, né, ao mesmo tempo tudo, que a gente passou acho que Sim. um mês só trabalhando de jeito normal, né? Eu vim para cá em Uhum, fevereiro, março, meio de março já começou já a foi. quarentena. Vocês dois Então, estão fazendo home office daí? os dois, mas é engraçado porque assim, tudo que podia ser ruim, né, uma situação dessa, que Uhum. querendo ou não, todo mundo fala, nossa, sogra, nossa, imagina passar a pandemia enfiada na casa com a sogra, ou então com o marido, e grávida, e Aham. reformando a casa ao mesmo tempo. Mas tudo que poderia ser ruim, incrivelmente está sendo o contrário, assim, por quê? Uhum. Porque graças a Deus que eu tô com a minha sogra é maravilhosa. Ela cozinha pra gente, então a minha alimentação de gravidez, né, durante a gravidez ia ser muito, muito boa. Podia ser um Uhum. problema se eu tivesse sozinha com o Henrique, porque a gente tem que trabalhar o dia inteiro, então para cozinhar Uhum. é muito Muito pedir complicado, comida né? fora, né, ou não ter tempo de cozinhar. Exato. Então, Uhum. assim, era uma preocupação minha, porque você pensa, a gente tem que se alimentar bem, né? Não dá para ficar comendo Sim. comida
fora comida fast food ou coisas que não sejam saudáveis e cozinhar E se eu tenho demanda certeza tempo. que você fala dela, assim, de É. não gosto de incomodar e tal, mas ela também deve estar gostando muito de ter vocês em casa, porque também ela ia ficar Ah, sozinha, né? exato, eu acho que Passar sim. por tudo A isso gente dá um sozinha. trabalhinho, a gente dá um trabalhinho, coitada, para ela cozinhar, mas a gente ajuda no que pode, assim. Uhum, E graças a Deus, assim, eu vou falar bem a verdade, o tempo tem passado muito rápido. Como eu e o uhum, Henrique, a gente trabalha na área de comunicação, e as nossas empresas são empresas que demandam muito da área de comunicação, estão demandando muito da área de comunicação uhum, nesse momento de pandemia, a gente tem estado muito ocupado, e isso faz com que o tempo passe mais rápido. Então, a gente entrou rapidamente numa rotina durante a pandemia, uhum, muito que está funcionando, porque a gente tem, no final das contas, um espaço cada um para trabalhar, a gente fica no seu mini uhum. escritório, cada um, nos falamos quando precisa, mas, e aí tem a hora do almoço que todo mundo senta e almoça, minha sogra tá sempre cozinhando, a gente tira o tempinho para ajudar a lavar a louça, então a gente entrou numa rotina muito rápido, assim. Uhum. Então, todo sábado a gente faz faxina, sábado de manhã é dia de faxina, então a gente para, já tem, e cada um tem o Tem seu a sua espaço para atividade. limpar, então eu sou sempre a pessoa que lava os banheiros e a cozinha, o Henrique passa pano e tira pó, e passa aspiradora, minha sogra tá lá fazendo as coisinhas dela. Então, assim, a gente entrou numa rotina legal, assim, tem sido, como eu posso dizer, obviamente que é uma situação difícil, mas a Mas vocês estão gente, sabendo se adaptar, né? Na verdade, exato, assim, e tem conseguiram. sido, tem sido, eu acho que dentro dos cenários possíveis, talvez o menos pior para nós, sabe? Para nós Entendi. três, graças a Deus, porque a gente tá fazendo companhia para ela, ao mesmo tempo ela me ajuda demais cozinhando, né, com a questão da Da alimentação. alimentação. O Henrique tá na casa da mamãe, né, então tá feliz da vida. A Ai, gente que tem se dado bom, muito Nath. bem, graças a Deus, assim, eu acho que dentro do cenário da catástrofe que podia ser, tá Uhum, sendo, tá sendo muito positivo e eu acho que, né, com a gravidez que eu podia estar surtando, né, nesse momento de pandemia, uhum, eu acho que realmente tem virado uma chavinha para mim e eu não tô pensando muito no amanhã, não. Eu tô pensando no dia de hoje, se meu filho tá bem, tá mexendo, uhum. está crescendo, se o exame foi bem, se não tem nada de errado com ele. E as coisinhas do dia a dia têm sido feitas assim, né, conforme a necessidade, conforme eu preciso. Preciso ver o berço, vou lá ver o berço. Entendi. Mas é uma correria, né? A gente está Uhum. reformando, então tem muita coisa para resolver de reforma, todo dia misturado com trabalho, às vezes fica um pouco pesado, puxado nesse sentido. Mas a gente está se E virando. E essa parte que você falou de exames e o seu Vamos lá. pré-natal, esse acompanhamento médico, né? Hoje os É, hospitais são uma zona que as pessoas estão evitando muito e você não pode evitar, né? Você tem que estar exato. tendo esse acompanhamento. Tô Como é fazendo o isso? pré-natal uma vez por mês, pelo menos eu vou presencialmente no médico. Eu tava com uma outra médica, que na verdade é minha médica ainda, desde que eu tinha 15 anos, ela é minha médica, só que eu resolvi trocar dela como obstetra, né? Ela era minha ginecologista, ela também é Uhum, obstetra, só que eu quis ir para uma linha de um parto normal. E entendi. eu conheci outro médico, que foi indicado por uma amiga minha, o doutor Gustavo, e ele é da linha muito do parto normal, que é o que eu decidi para mim. E Entendi. eu decidi o parto normal, assim, obviamente eu quero o melhor para o meu filho, mas eu decidi o parto normal muito por mim também, assim, eu fui Uhum, pensar no que eu acho que eu me sentiria melhor, e eu acho que com o que eu me sentir melhor vai ser melhor para o meu filho, entendeu? Então, uhum. quando eu penso no parto, assim, daquele medo do caramba, né, da dor, das coisas todas que a gente já sabe, mas ao mesmo tempo eu Sim. falo, eu preciso tentar fazer o que eu acho que eu vou me sentir melhor, porque senão vai ficar ruim. E eu já percebi desde o começo que o parto normal era mais a minha vontade. Então, estou tentando me informar bastante, tentando Uhum. me cercar de pessoas que vão, né, me ajudar nessa vontade.
Que apoiem a sua escolha, né, que na apoia a verdade, minha porque é isso que escolha, você falou, a gente tem que pensar no que a gente vai se sentir melhor, no que a gente vai se sentir mais exato, segura, né. exato. Eu super apoio isso, assim. E É em bem casa você quer ou hum. não? No hospital Não, mesmo? não, no hospital. Vai ser provavelmente no São Luís. O meu médico ele atende São Luís e Einstein, mas ele tem uma preferência pelo São Luís, né, por alguns motivos. Tem umas questões de protocolo de hospital que ele acha que o São Luís é um pouco mais humanizado do que o Einstein. Entendi, E, mas assim, e o São Luís, fora que o São Luís está do lado de casa, né? Então, como eu quero entendi. normal, a viagem para o São Luís vai ser Tem que muito mais correr. curta. Exato, E essa exato. coisa de gestantes serem grupo de risco, isso te assustou em algum Me momento? E você, assustou. né, como é que foi isso, assim? Me assustou bastante no começo, assim, quando começou a questão da pandemia, eu pegava metrô todo dia no metrô na Rosa, né? Então era muita gente, era um Uhum, metrô bem lotado. E eu tinha perguntado para minha médica, falou, não, calma, tudo, né, não chegou no Brasil ainda, tá tudo bem. Aí uhum, chegou no Brasil, aí eu comecei a ficar, né, meio tensa, chegou no Brasil, o que eu faço? Eu comecei de carro pro trabalho, uhum. mas a minha empresa, graças a Deus, é uma empresa muito humana, não tinha nem o São Paulo não tinha nem Decretada a entrado, quarentena ainda. decretada a quarentena, a minha chefe já falou, Nath, fica em casa, porque a gente não sabe como é que vai ser, melhor você não, né, não correr risco. Sim, que Então, bom. eu tô em casa, acho que desde o dia 12 de março, e a minha Uhum, empresa, acho que dia 15 decretou a quarentena. A minha empresa decretou a quarentena antes do estado de São Paulo decretar. entendi. E tem uma preocupação muito grande com as pessoas, assim, isso é uma coisa bem legal. Eu estou numa empresa que se preocupa bastante com as pessoas, tem essa preocupação com as pessoas que têm filhos em casa, que estão tendo que cozinhar. Então, assim, o horário de almoço na empresa agora está sendo de 2 horas, não de uma. Uhum, Então, e eles, né, orientam as pessoas a não marcarem reunião nesse horário de almoço, porque tem pessoas, né, com filho em casa que precisam cozinhar, dar atenção, que ver legal. questão de escola, então assim, isso é bem, bem interessante e eu acho que isso realmente foi uma, uma coisa que tem me ajudado bastante. Você tá, né, num lugar tranquilo, que te deixa tranquila nesse momento de gravidez e de pandemia ao mesmo tempo, com certeza ajuda a gente a ficar mais tranquila em relação ao trabalho, né? Ah, sim, esse respaldo faz toda a diferença, né? Você fica Exato. tranquila e não se preocupa com isso também, né? Também, Porque além além de disso, tudo, você ter que se preocupar com manter o trabalho, né? Ou com essa isso. coisa de se locomover. E até pela gestação mesmo, né? Você vai Sim. chegando mais pra frente. A gente falou 7, 8 meses. Eu não lembro mais como é que é a conta de semanas, mas acho que são 30, 31 semanas, né? Que você tinha comentado. Eu tô com 31, hoje 31. A gente já começa a sentir um pouco mais, né, o É, cansaço, o exatamente. inchaço, né, então nesse ponto também estar em É, casa é uma coisa que é ajuda. importante, né, te ajuda, enfim. Não, ajuda demais. E assim, eu tenho tido uma gravidez super tranquila, graças a Deus. Eu não tive enjoo no começo. Ai, O que que deu, sortuda. não tive enjoo. O que deu foi um cansaço absurdo. Tinha vezes que Sono, eu muito precisei sono. muito sono. Eu precisei, tipo, ir no banheiro do trabalho e abaixar a cabeça por 15 minutos ali, porque eu não estava conseguindo acordar. Mas de resto tem sido muito, muito tranquilo, graças a Deus. Agora, né, depois que eu entrei no set, começou a pesar a barriga, aí tem Uhum. uma pressão mais, né, na parte de baixo do corpo, começa a pressionar um pouco mais, tal. E tá tendo trabalho de casa, né? Então a gente tem que fazer faxina, tal. Eu tô me cuidando bem, mas não é a mesma coisa que se a gente tivesse com uma pessoa ajudando, né? Então, Uhum. mas tem sido tranquilo a gravidez, graças a Deus. Eu Mas ao mesmo tempo tive, para fazer atividade física em casa, essas coisas, pois você tem essa disposição, ou mais ou olha só, menos? Porque isso é então, difícil, né? para você ter uma ideia, eu estava bem preocupada com essa questão da atividade, então, no começo, há uns 2 meses atrás, eu comecei a subir as escadas do prédio. Então eu tô aqui no 15º andar, eu Meu subia Deus, pelo Natália, menos, socorro. juro por Deus, eu umas 3 vezes por semana eu ia lá pro térreo e subia os 15 andares. Aí no começo eu tava tipo chegando esbaforida,
Aí depois melhorou, então eu peguei uma resistência. Só que teve um caso de um moço do prédio foi Ah, diagnosticado com Covid. corona. Uhum. Aí, quando ele foi diagnosticado com corona, aí a gente falou melhor não, né? Não circular no prédio. Depois Aham. ele avisou quando ele já tinha se curado, né? Então foi bem legal isso. Avisou que tava e avisou quando curou. Entendi. Então, mas mesmo assim, Mas eu aí dei uma fica um medinho, parada. né? Fica um medinho, porque Fica. vai que tem outra pessoa e não Pois avisa, é, né? fica. Aí ficou todo mundo naquela coisa de colocar o pano a cândida, né, do lado de fora do, do lado de fora da Qual que porta do é essa? Não prédio. sei. Ah, é porque assim, se você precisa sair, como eu tava fazendo a escada, eu passava por todos os andares. Uhum. Então, todo mundo começou a colocar um pano com cândida e água molhado na entrada de casa para não trazer sujeira da rua. Então, Ah. chega e limpa o pé, sabe? E aí eu vi Aí pessoas fica também aquele pano deixando. encardido na porta. Fica, mas o pessoal não tá nem aí. Muitos apartamentos eu vi os sapatinhos para fora também. Então as pessoas largavam o sapato, não entravam nem de sapato dentro de casa, deixavam o sapato para fora da porta, no corredor de fora mesmo. Nossa. Eu vi Eu bastante moro em também. casa, né? Então, assim, eu fico imaginando só a vida em apartamento no meio de tudo isso, deve ser bem mais puxado, porque assim, Ah, com mesmo que certeza. você peça coisas pra entregar, eu vou Sim. comprar tudo que eu preciso pela internet, meu, você tem que descer até a Não, portaria e é, falar e não sei o quê. Então, deve ser. exatamente. Você tá Mas a minha. isoladona total ou assim, o Henrique Eu vai no estava. mercado? Não, a gente pede mercado em casa, mas a gente também agora, né? Depois de um tempo que você pega um pouquinho mais de confiança, a gente começou. Nos primeiros mês e meio, assim, a gente não colocava o pé para fora de casa, assim, né? Nada, para Uhum. nada. Mas a gente tem que resolver coisas da reforma, não tem jeito. E eu tenho que sair também e resolver, Seus né? Tem que exames, fazer né? Tem que meus fazer o exames, fazer pré-natal. pré-natal. Eu fiz o pré-natal, eu tenho feito a consulta uma vez por mês e vira e mexe eu tenho algum exame para fazer no laboratório, né? Então tem que fazer Uhum. curva glicêmica, tem que fazer ultrassom, então não tem muito jeito. Mas assim, a gente tá tomando cuidado, máscara, álcool gel, tudo, né? Então tudo isso muito, muito prestando atenção. Só que eu Uhum. tive que, na semana passada, eu tive que ir na Leroy Merlin, eu quase tive um treco. Ai, meu Deus. Parecia Natal no Tava shopping. cheio. Lotado, mas aquilo me deu um pânico. Nossa senhora, eu não queria, eu me encolhia. Se as pessoas passavam do meu lado, eu me encolhia. Eu falava, Henrique, não consigo ir embora. Pelo amor de Você ainda Deus. foi, né? Ainda foi Eu corajosa fui. pra escolher não sei o Na quê. primeira vez, a gente tentou uma vez no domingo e tava cheio de carro. Eu falei, não vou descer. Aí, Uhum. num dos dias do feriado, acho que foi na segunda-feira, dos feriados de São Paulo, eu falei, bom, vamos tentar ir cedo. Fomos cedo, a gente chegou lá umas 10h30, 11 horas, tinha menos gente, mas começou a dar meio-dia, o povo chegava, Lotado. chegava, e a Ah, gente falava, meu Deus, Deus me livre, eu quero ir embora daqui. As pessoas, é, assim, todo mundo de eu máscara, mas senti. mesmo assim, diga, Fê. Você tá do lado, né? Você tá perto, não É, adianta. Só a máscara, né? As pessoas estão ali. Mas eu exatamente. senti isso na padaria do bairro aqui, né? Pois Então é, não chegou a ser uma Leroy Merlin, mas aqui do é, lado eu já senti isso. Assim, começou uma fila, eu já comecei a ficar desesperada e olhar pra trás. E a gente fica não, numa neura mesmo, né? E eu nossa, acho que no isso seu caso é deve ser, bem nossa, pior, muito bem pior. elevado a potência, sei lá qual. Com certeza, assim, obviamente agora a gente pensa por dois, né? Então, Uhum. qualquer coisinha que você tem, você fala, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, mas dá um medo. Eu não tinha tido nenhum pânico nesse momento de quarentena. Nesse dia na Leroy, eu falei, meu socorro, eu não quero ficar aqui nem a pau, me deu um desespero, assim. Porque É. parece que as pessoas não estão, sei lá, estão aproveitando a pandemia para reformar a casa, pelo jeito. Não sou só eu. Só Meu Deus. que, pois é, complicado, complicado. Mas A gente. assim, Pode falar. fala. Fê. Não, mas é isso, assim, não vou mais. Eu tô mais agora, o que a gente decidiu é que a gente tá indo mais em cada fornecedor separadamente, sabe? Em vez de numa Leroy, a gente vai no fornecedor e olha as coisas Uhum. direto. Acho que vai ser Já a aproveita e solução. ajuda os pequenos negócios também. Isso.
Exatamente. Bom, o seu expectativa versus realidade da É, gravidez já começou com uma pandemia, né? já. Então já começa ali que realmente tudo, assim, os planos e Uhum, chá de bebê, essas sim. coisas, né? Tem vários fatores que já não vão ser, imagino eu, como você tinha pensado, né? Ou como você tinha planejado. É, É, que mais, assim, que essa expectativa era uma e a realidade foi diferente, independente de pandemia mesmo, né? independente de Só a pandemia. gestação já traz muito Sim. disso. Olha, eu não sei se eu posso me comparar muito com nem, não vou dizer nem só grávidas, mas mulheres, assim, você me conhece, você sabe que eu gosto de me planejar para não ter surpresa, mas ao mesmo tempo eu não sou a pessoa mais, como vou dizer, menininha. Então, assim, eu não sou muito do chá, eu não sou muito de fazer lembrancinha, esse não é muito Uhum. meu perfil. Aliás, eu Eu já me tinha falado até. identifico. Então, eu já tinha até falado pro Henrique que eu não queria receber ninguém na maternidade, que eu achava aquilo absurdo. As pessoas lá Pronto! parida, parida, a pessoa lá tinha 500 pessoas dentro do quarto. Eu falava, gente, toda vez que alguma amiga minha tinha filho e chamava e fazia lembrancinha, eu falava, gente, como que pode? A pessoa acabou de parir, tá costurada, ou então, né, tá lá com a criança de Uhum. 2 dias, todo mundo pegando, aquilo me dá um desespero. Eu falava, gente, não é possível que as pessoas achem isso legal, cara. Não, não é possível. Eu já tinha falado pra ele que eu não ia avisar ninguém. Então desculpa, a pandemia veio aí para validar a minha A sua vontade e agora ninguém expectativa. pode, mesmo que quisesse, ninguém pode agora, então tá tudo bem. Nesse aspecto, então, a Mas expectativa a realidade vai vai. corresponder à expectativa. Na Nesse. verdade, eu acho que nesse caso, na parte do parto mesmo, dá um pouco de medo né, de infecção, de o que pode Uhum. acontecer. Isso dá um pouco de medo. Essa parte aí é bem complicada, eu fico receosa, mas a gente tem Uhum. que, né, neste momento, eu acho que depois que a gente engravida, né, Fê, você já sabe, você já tem a Cecília, depois que a gente engravida, a gente começa a rezar pro filho, não reza mais pra gente, né? Então a gente quer que a criança tenha saúde, que A dê gente tudo começa até a certo. rezar às A vezes, gente né? No começa até caso. a rezar, exatamente. Você só pede pro papai do céu ou pra mamãe de qualquer, né, do céu, fala, pelo amor de Deus, que a gente fique saudável. Eu acho mais É. nesse sentido mesmo. Essa parte dá um pouco de medo. Então, eu acho que é importante a gente ter realmente esse suporte, pelo menos no inicial, né, da pessoa, que, como eu estava falando na questão do parto normal, Uhum. algumas conversas minhas com a outra médica me deixaram um pouco assim. Então, assim, a primeira conversa Assim foi. como. Porque a primeira conversa sobre parto foi assim: eu quero normal. E aí a resposta foi: tá, se o neném não tiver mais de 4 quilos, se o neném tiver de cabeça para baixo e não Entendi. sentado, se isso e não acontecer e aquilo, se tudo isso tiver desse jeito, aí a gente tenta o normal. Eu falei, mas. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu falei, mas Uhum. eu achei que é o contrário, né? Se tiver algum problema, a gente não tem o normal, a gente faz a cesárea. Aham. Não começar com um monte de coisa negativa para se tiver tudo certo ir pro normal. Eu acho que é o contrário. Só que eu não tinha tanta informação porque eu estava com ela há muito tempo e eu nunca tinha ficado grávida. Mas aquilo me Entendi. incomodou. E aí eu fui procurar uma amiga e que eu tinha visto um post dela sobre esse médico que eu tô agora, e ela agradeceu muito ele, falou muito sobre informação, como mães, né, para as mães se informarem, Uhum. sobre procedimentos necessários e etc. E como todo mundo, eu não sei o quanto, né, o nível que as coisas estão, mas o nível de cesárea no Brasil é muito alto. Sim. Então, eu tinha muito. Quando eu via esses números, eu falava, nossa, deve ser muito mais seguro fazer cesárea, né? A gente tem medo da dor, medo das coisas. Então, mas eu tinha aquele incômodo, assim, eu falava, mas, cara, se puder não me cortar, eu vou preferir, porque eu tenho essa questão de. Eu queria estar muito recuperado um pouco mais rápido, como dizem que o parto normal permite, né? A cesárea é uma cirurgia Aham. pesada, né? Você fica costurada e com o nenenzinho dependendo de você. Então, quando eu falo que eu sou meio egoísta nesse sentido, é porque a minha vontade de parto normal é muito por isso mesmo.
Eu quero estar Mas, no... Nath, eu não sei se é egoísmo. Eu acho que, assim, a pessoa conhece o seu corpo, a mulher conhece, né, sua tolerância ali, a dor. É claro que a gente está às escuras, a gente não sabe o que Sim, vai acontecer, o que pode acontecer. Mas a gente sim. imagina alguns cenários e se sente confortável com um ou com o outro. Eu, por exemplo, pensei o oposto. É. Eu sempre trabalhei à noite, o Tom também, a Uhum, gente é músico e tocava. Eu pensava, meu, se eu uhum, tiver entrar em trabalho de parto no meio da noite, e não tem uhum. ninguém, ou de madrugada, enfim, eu Tem que morria de ser... medo. Essa coisa tá de não certo. planejar. E engraçado, porque eu sou meio oposto seu nesse sentido, né? De Aham, muito planejadinha com as coisas, aham. mas nesse sentido eu queria muito estar segura. De É. saber que eu ia chegar aquele horário, era uma cirurgia, tudo bem, mas eu ia Uhum. fazer a cirurgia e ia ter a minha filha ali tranquila, né? Entendi. Independente da recuperação depois, sabe? Foi uma coisa que para mim, Aham. assim, eu me senti muito mais tranquila fazendo a Uhum. cesárea, né? A Cecília nasceu de cesárea, agendei tudo bonitinho. Sim, Mas eu acho que isso é muito a sua bagagem, a sua exato, escolha, sabe? Não exato, tem como alguém vir para você e falar, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, exato, né? É o seu exatamente, corpo. Então, que bom que você foi exatamente. procurar informação e É. buscar o que você se sente mais confortável. Não, exatamente. Eu acho que essa questão da mulher estar confortável é primordial, assim. Quando eu falo de egoísmo, eu falo porque tudo que a gente ouve hoje é muito culpa de mãe, né? Então, tudo tem que Uhum, ser voltado para o neném, tudo tem que ser voltado para o que é melhor para a criança. Não. Eu acho que, obviamente, a gente quer as crianças saudáveis, mas se a mãe não estiver bem, a criança não vai ter mais, tá bem. Não, uhum, isso eu acho que funciona, não sei, né? Eu acho que a gente falou muito sobre isso na vida, né, Fê? Uma questão muito, muito. não adianta nada você se doar para uma pessoa e isso te sugar a ponto de você estar mal, ou fisicamente, ou Sim, psicologicamente, isso não funciona. Então, eu é. acho que quando eu falo egoísmo, eu penso muito, eu leio muito sobre a questão da culpa da mãe e tal. Uhum, E eu gostei muito do outro podcast que você fez com a Ana, que eu acho que me identifico muito. Eu quero que o meu filho ele se encaixe na minha vida, entendeu? Eu não vou uhum. mudar a minha vida para me adaptar É, a ele, acho que a questão de né? mudar a vida, tem coisas que É, mudam naturalmente, não, mas assim, eu não vou mudam, me mudar como obviamente. pessoa, né? Eu não vou Lógico, ser uma outra isso, pessoa, enfim. isso. Eu, Então, assim, é bem nesse sentido mesmo. Bem nesse sentido de você, da criança vir né? Vai mudar a sua vida, mas não vai ser a sua vida, não vai ela vai ser. fazer parte do seu Ela, rolê ali, né? Ela exato, vai. exato. Uhum. Então eu acredito muito nisso, nas coisas se adaptarem, mas tá todo mundo Uhum. bem, né? É Então, claro que essa assim, culpa vem, né? Essa culpa sim, vem, eu é uma coisa imagino, que às vezes eu não tem imagino. como, a gente luta muito contra. E Uhum, acho que vem muito também pelo fator externo, né? Porque é como você está falando, a gente sempre conversou sobre isso, a gente sabe uhum, disso, mas de repente você tem alguém que fala, poxa, mas você não vai fazer o chá de bebê? Ah, mas você não vai fazer lembrancinha de não sei o quê? Ah, mas uhum, parto normal em uhum, 2020. Ah, não sei o quê. Então, assim, eu sim, acho que as pessoas também trazem mil coisas ali em forma de conselho, mas às vezes sim, mais em palpite, né? exato, E que atrapalham um pouco a gente nesse sentido, né? é Rola isso verdade. com você? Já tá acontecendo? Ainda não? Olha, Como é que tá rolou, isso? rolou, começou com o nome, gente. Assim, eu fiquei muito chocada com o negócio do nome. O negócio do nome foi maravilhoso, porque o médico, o primeiro que falou, chutou que era menina. Então Ai, meu eu Deus. escolhi o nome de menina e aí meia dúzia não gostou e falou que não gostou. Eu falei, mas o filho é minha. E daí, né? Entendeu? Se você não gostou, guarda pra você, entendeu? Quem te perguntou? Aí as pessoas dando. As pessoas não têm problema nenhum em falar isso, né? É É! impressionante. Não, e E quando eu tava aí? grávida, eu sentia muito isso com a barriga mesmo. É que agora você não Ah, tá saindo, pelo menos você escapou não. disso, assim. Mas as pessoas É. veem uma pessoa com uma barriga, elas E veem quer uma botar a barriga, elas mão. não veem a pessoa, vêm pondo a mão. Gente, sai! Pô, a mão em mim, nem te conheço. Pois é. Então tem aí uma invasão de espaço e aí eu dei umas carteiradas, eu dei carteirada na minha mãe, eu dei carteirada em amiga, eu falei, olha, é o seguinte, não quero palpite, entendeu? Não quero, se for fazer palpite, não abre a boca. Aí quando eu descobri que era menina, minha mãe foi a primeira a não ter gostado do nome que eu tinha escolhido pra Da menina. menina? Da Qual que era? Eu não menina, sei. ia ser Olivia.
Ah, Aí, lindo! não gostou, encheu o meu saco. Ah. Ai, se eu conheço uma Olivia, não gosto dela, não sei o que. Eu falei, e daí que você conhece uma Olivia e você não gosta dela? Eu Olivia, falei, se você não é, estiver mas ouvindo a gente, gente, uma amiga coitada da da mãe da Olivia, Nath. velho. Gente, mas é uma coisa meio bizarra, assim. As pessoas falam, ai, mas eu queria ter esse nome também. Mas você não tá nem grávida, cara. Você fala, gente, não é possível. As pessoas são muito. É muito louco isso, cara. É uma coisa meio bizarra, sério E mesmo. aí, quando você descobriu que era menino e mudou o nome pra menino, você já tinha Mudei o falado, ó, nome o para problema é menino. meu, não me enche o saco. Exato. Teve gente que não gostou também, teve gente. Aí a minha mãe foi a melhor. Ela falou, qual que é o nome? Eu falei, eu não falo até eu decidir. Ela falou, não. Eu falei, ela falou, quais são as opções? Eu falei, eu não te falo nem a pau as opções até eu decidir. Quando eu decidi, eu falei, ela falou, ai, que horror. Eu falei, é isso mesmo. E quando eu te falar, eu não quero ouvir um A, você vai gostar. Aí, não, e o melhor de tudo foi porque eu escolhi Alexandre é um nome grande, né? Então dá pra você ter 500 apelidos. Aí eu Aham. comecei a chamar ele de Alex. De que eu falei? Eu chamei de Alex. Aí eu chamei de alguma outra coisa, de Lelê. Quando eu falei Uhum. Lelê, não, mas Lelê é apelido de menina. Eu falei, ai, Ah, nossa senhora. meu Deus. Deus me dê paciência, não é Ai, possível. amiga, isso eu acho que é uma coisa Olha, pra você se preparar também, nessa é, coisa de menino e de menina, porque não criar um é. menino machista deve ser muito difícil, né? Deve ser, cara. Eu tenho, e é graças a Deus eu tenho algumas amigas que estão empenhadas nessa missão aí, porque olha, deve ser difícil, cara. Deve ser assim complicado. Uhum. Você, É, eu eu acho lembro, que é difícil dos dois lados, né? A menina tem é, essa coisa do, ai, você tem que ser assim, você tem que ser assado, exato. e você tem um limite ali entre Uhum, educar uma criança gentil né, e tranquila, mas ao mesmo tempo não isso. podar só porque é menina, porque tem que ficar quieta e tem que ser, sabe? Será que se Sim, fosse um menino você daria a mesma bronca? Mas ao mesmo tempo, com o menino, a sociedade é muito permissiva, né? Ah, deixa muito, ele, ah, é menino, ah, não sei o muito. quê. Não, e eu já Então, fico, né? Eu já fico naquela coisa, tipo, como que eu vou fazer pro meu filho entender que ele vai ter que lavar a louça desde pequeno, tirar a mesa, ou ajudar em casa? Porque o Henrique é impressionante, assim, ele é muito feminista. O Henrique é uma das pessoas, uhum. um dos caras mais feministas que eu conheço, mas ao mesmo tempo ele é homem. Então ele esquece. E aí você tem que pedir, você tem que falar, você tem que chamar, e aí ele dá umas acordadas assim. Então ele não é o Aham, cara que vai fazer a coisa da hora, ele vai fazer já já, porque ele tá cansado, mas ele faz. Só que entendi. não é aquele cara que vai ser espertão e fazer a coisa rapidinho. Uhum, Mas ele é muito feminista, assim, ele sabe a importância, ele se corrige, mas ainda é homem, entendeu? Então é uhum. engraçado essa dubiedade, assim, de você tentar trazer talvez um Henrique melhorado, um Alexandre vai ser um Henrique melhorado, se Deus quiser, no Sim. sentido Ah, de ver uma louça, lava a louça, arruma o quarto é. sem pedir. Acho que vai ser um milagre isso acontecer, né? Porque nem eu Não, queria mas fazer isso, mas eu, eu vejo que é muito assim, agora, assim, na minha vasta experiência de quase 5 anos de maternidade, exato. eu vejo, eu vejo que é muito do exemplo, sabe? Assim, pelo menos É, aqui funciona muito assim. E é, também é muito do momento da sua vida, de como tá a é. rotina na sua casa, né? Quando a Cecília era bebê, até uns 2 anos, eu saía para trabalhar e o Tom ficava com ela em Sim, eu casa, lembro. Eu né? lembro Então, você. A gente assim, trabalhou junto nesse momento, né? exato. E É, muito engraçado o meu momento de uhum, maternidade, como era, né? Até na conversa com a Ana a era. gente falou disso também, que eu tava assim, Uhum, tava muito pesado, eu queria sair, eu queria sim, trabalhar, eu queria ser eu mesma de novo, porque a é, gravidez tem isso, né? Você não tem mais o tem. seu corpo, você não tem nem seu paladar é o mesmo, né? É Você se verdade. adapta ali para receber uma pessoa no seu corpo, e aí você precisa se adaptar depois a ser você de novo. É Né? Então eu verdade. tava nesse momento ali de tipo, meu Deus, preciso ser eu, não tenho mais uma pessoa junto comigo aqui colada. É, Como é que eu sou, né? Como é que é a minha vida? eu E lembro disso. mas é um período também, né? E hoje a É, gente tá em casa, eu tô com ela, eu dou é. aula em casa, é uma coisa que a gente vai ao longo da vida se adaptando aos cenários, mas mesmo assim, É. ela sempre vê ele cozinhando, ele lavando Aham. roupa,
sabe? As coisas, a gente dividindo as coisas. Então, acho que Sim, essa coisa do exemplo, né? Se tornar uma coisa natural para as crianças, todo mundo fazer tudo em casa, sim. né? Não É coloca isso perfeito, como papel de um exatamente. só, né? Exatamente. E eu lembro que eu acompanhei você nos dois momentos, porque quando você tinha acabado a gente se conheceu, você tinha acabado de voltar a trabalhar e estava nesse momento querendo mais individualidade, né? E ao mesmo tempo, Aham. depois de um tempo, quando a Cecília ficou mais um pouco, ficou um pouquinho maior, eu lembro de você querendo voltar para casa toda hora para vê-la, porque você estava com saudade. Então foi muito É. engraçado acompanhar esse momento do tipo, meu Deus, preciso voltar a ser eu, e depois ela cresceu um pouquinho e você, meu Deus, eu quero voltar para casa que eu tô com saudade da minha filha. Então foi muito É. legal isso, é uma coisa que dá vontade de falar, nossa, eu tô querendo muito viver isso, acho que vai ser muito legal. Oh, que Dá uma fofa. expectativa muito boa, assim, sabe? Deve ser uma Eu, delícia. eu lembro que a gente ia almoçar e eu ficava olhando as pessoas com bebê, né, no carrinho. Oh, É, eu queria estar com a minha é, bebê, e não sei o quê. exatamente, exatamente. Foi Muito muito engraçado acompanhar engraçado. essas suas duas fases, assim, foi bem legal. E agora E tá eu acho numa que outra dá, completamente diferente, assim, é, conhecendo ela, assim, ela é um ser ela humaninho, virando uma sabe? Ela pessoinha, né? a É, personalidade brotando. isso Aí deve você ser vê, muito legal. onde é que ela aprendeu isso? Quem faz isso? Sou eu ou o Tom? Né? Porque isso tem um momento que você começa. Porque tudo a criança vai reproduzir de algum lugar. Sim, Óbvio é que uma aprende esponja, coisas né? com os avós, aprende na escola, mas a gente Uhum. vai observando, né? E isso eu tô muito feliz de estar mais em casa nesse momento, não pandemia, É. mas nesse momento meu da minha vida, né? De Sim, profissão e tal, para poder acompanhar isso, porque eu observo muito isso, né? Eu sou muito detalhista. O Tom, ele é uma pessoa muito prática, ele fazia tudo até os 2 anos dela, e papinha, e comida, não sei o quê. Mas essa coisa da psicológica, né? Da personalidade, não sei o quê. é. Eu tenho muito mais, né? Então eu gosto Aham. muito de observar isso e eu fico assim, isso ela aprendeu com fulano. Ó, isso aqui é do Tom. Ah, isso foi eu. Ah, isso eu faço o dia inteiro. Né? E aí a gente também vai meio que, não se corrigindo, mas a gente vai É. vendo neles comportamentos nossos que às vezes são legais, mas às vezes Sim, não são muito, né? sim. Eu acho que é muito legal essa fase, assim. Eu tô muito na expectativa, assim, eu acho que, sei lá, como, né, eu tenho 34 hoje, a questão do próximo passo na vida é muito engraçado, porque a gente depois, né, que cresce, que amadurece, casa, tal, a gente fica muito no, né, o que vem agora? Qual que é meu próximo desafio, tal? Sério? E, Ah, eu não fiquei, nossa, não. mas assim, eu fiquei, mas não no sentido do tipo, tenho que casar e que ter filhos, nunca foi Foi isso. natural, né? Foi Foi uma coisa que foi natural acontecendo. e eu sabia que quando eu fosse me tornar mãe, eu tinha certeza que ia mudar para sempre o meu norte, assim. E não porque eu vou dedicar minha filha, desculpa, minha vida para o meu filho, não é isso. Mas eu sabia que ia mudar alguma coisa no que me drivava, assim, no que me direciona, sabe? E essa Uhum. expectativa, exatamente do que você falou, de enxergar uma pessoinha crescendo, se tornando gente e ajudando essa pessoa a ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que vai Uhum. transformar o mundo para melhor, ou, né, pelo menos que seja uma pessoa do bem e que trate as pessoas bem. Isso é uma coisa super importante para o Henrique, por exemplo. O Henrique tem uma referência do pai dele, que o pai dele morreu faz 2 anos, né? E Uhum. ele fala que o pai dele era o herói dele. Então, assim, Uhum. eu só quero que o meu filho tenha saúde e que trate as pessoas bem, entendeu? É isso que eu vou passar para ele, é isso que eu quero pro eu quero, só espero isso dele, não espero que ele seja nada que ele não queira ser, eu só quero Uhum. que ele trate as pessoas bem, porque é o que ele aprendeu com o pai dele, sabe? Então, essa expectativa para mim eu sempre tive, e eu sabia que quando eu fosse mãe eu ia me dedicar a ver isso acontecer, porque isso deve ser muito legal. Uhum. Antes de eu ficar grávida, eu estava num momento muito ruim da minha cabeça, principalmente pelo cenário político que a gente está vivendo. Eu estava num Uhum. momento muito de desesperança mesmo. Eu falava, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Olha esse mundo, não tá bom. Não tá Uhum. bom, assim, eu tava me sentindo, falava, quase numa depressãozinha, assim mesmo, de acordar de manhã e falar, nossa, mas
as Não tem pessoas sentido tudo não isso, tem as pessoas sentido estão tudo fazendo isso. coisas horríveis. Exato, eu tava numa situação meio ruim, briguei muito com família, briguei com amigos, briguei com mãe, com pai, pessoas que você falava, gente, mas como que pode estar falando uma coisa dessa, pensando desse jeito, não é possível. E aí eu engravidei, e não que o Alexandre vai mudar isso, obviamente ele não vai, mas dá aquela vontade, pelo menos, de você, né, lutar por uma coisa melhor. E isso eu sinto, assim. Acho que vira um pouco da sua responsabilidade de trazer para essa criança uma coisa melhor. Então, essa questão de você crescer, de você ver a pessoinha crescer, de se transformar em alguém. É muito de animal mesmo, né? Uma questão de evolução humana, de continuidade da vida, mas eu acho que eu sabia que ia me mudar. Eu tinha certeza que ia me mudar e agora eu me sinto preparada para essa mudança, sabe? Acho que vai ser muito legal. Que E vendo legal, né? mães sendo mães, né? Você, por exemplo, foi muito legal acompanhar, porque você tinha acabado de ter, né, a Cecília, estava querendo se individuar mais a sua pessoa, e depois você mudar para querer voltar para ela, você fala, cara, como puxa, né? Deve ser muito bacana. Então, essa expectativa para mim tá muito grande, assim, acho que vai ser muito legal e eu tô animadíssima. Ai, que linda. Mas eu acho que tem muito a ver com isso que você tá falando, de essa coisa da volta aí, né? Porque assim, o primeiro contato que essa pessoa, que essa criança vai ter com o mundo vai ser pelos seus olhos, né? Pela Sim, sua maneira de contar o mundo, de dizer as coisas. E isso é incrível, né? Porque às vezes você não consegue, de repente você pensa isso, poxa, todo mundo devia tratar os outros bem, todo mundo devia ser educado, as pessoas não deveriam ser machistas. Mas você dizer isso para uma sociedade que nega o tempo todo essas coisas sim, é cansativo. é cansativo Agora, você dizer demais. isso para uma criança que está olhando para você e te vendo como exemplo, entendendo tudo aquilo. E como uma criança entende isso fácil, né? Poxa, ser Exatamente. bom, né? Isso é natural do ser humano. É uma coisa que renova a nossa esperança mesmo, eu acho. E eu entendo que talvez você já esteja se sentindo diferente nesse sentido, né? Eu Na tô. gestação. Com certeza, graças a Deus, assim, se tem uma coisa que me mudou bastante foi a minha positividade em relação ao mundo. Eu tava bem mal, eu acho que agora eu tô com um ânimo totalmente novo para a vida, assim. Não acho que vai ser fácil, não acho que meu filho vai resolver os meus problemas, não é isso. Mas que dá ânimo da gente tentar ser melhor e tentar se melhorar e tentar melhorar o mundo para essa pessoinha que vai chegar, isso com certeza dá. Com certeza. E nem falando também que, quando você não tem filho, você não tem um objetivo, você não tem, Não, né, não é nada imagina. disso, porque Não, é uma coisa, imagina. é super uma escolha de É cada um, né? É totalmente uma escolha. coisa. Com certeza. Deus me livre pessoas que não querem ter filhos terem filhos. Assim, Aham. Inclusive, eu tive um bom tempo da minha vida que eu não pensava em ter, no sentido de. Porque eu estava nesse momento ruim, eu falava: o que eu vou trazer uma criança para esse mundo? Eu não quero. Uhum. Eu não vou ser um bom exemplo, não acho que a criança vai ser feliz, vai todo mundo ser infeliz nesse mundo horroroso. Não vou trazer criança para esse mundo Imagina coisa eu, nenhuma. se eu fosse pensar em bom É, exemplo, jamais teria engravidado. mas, mas Péssimo assim, exemplo. não, gente, e assim, você obrigar uma pessoa que não quer a ser pai e mãe já é Uhum. tão difícil, sabe? Deus me livre, Uhum. as pessoas, nossa, se tem uma coisa que eu defendo nessa vida é a liberdade de escolha, mesmo se tiver engravidada, a pessoa tem liberdade de não ter, porque é a escolha dela, entendeu? Cada um é dono do seu Uhum. corpo, das suas vontades, da sua própria vida. Se tem uma coisa Uhum. que eu defendo com unhas e dentes é a gente ter liberdade, né, de, De de, ter, escolher. de escolher e de fazer com a nossa vida o que a gente quiser, assim, para Uhum. tudo, Em em todos tudo, os né? É o que você sentidos. falou, escolher se vai ter filho, escolher como é que você quer Exato, fazer o parto, escolher o nome do seu filho, exato. Nossa né? Senhora. E na maternidade a gente precisa brigar o tempo todo pelas nossas escolhas, né? Porque aí você vai falar de Exato. amamentação. Eu preciso voltar ao trabalho e eu não, sabe, eu vou optar por complementar com a fórmula. Você é Uhum. condenada. Então eu vou me afastar, eu vou ficar 1 ano, 2 anos só sendo mãe para poder amamentar. Mas você não vai fazer Ah, nada, você vai fazer isso. Então, assim, em qualquer escolha que sim. você tenha, sempre vão ter julgamentos.
Exato. E é importante que a gente converse muito com as mães e que a gente se entenda como mães para Sim. evitar isso ao máximo, né? Assim, a gente Uhum. não nos julgarmos, né? Assim, poxa, Exatamente. você quer fazer o parto normal? Que bacana, que você se sinta É. confortável, que você faça isso da maneira mais segura. Minha opção foi pela cesárea, ótimo, foi a minha Ótimo. escolha e tudo bem, Exatamente. né? Eu acho que é importante Exatamente. ter isso em mente também. Você já deve estar, como você falou, sofrendo essas pressões aí. Você tem preocupação com Ah, isso para amamentação, volta ao trabalho? O que você tem em eu mente em tenho relação a essas preocupação, coisas? eu tenho preocupação sobre como vai ser. Graças a Deus, a minha empresa, ela é uma empresa que adere àquela empresa cidadã, né? Então eu vou poder ter os 6 meses de licença e vou ter direito a um mês de férias também. Então, se eu quiser, eu posso ficar 7 meses. Acho que isso Uhum. ajuda demais, porque, pelo que eu entendi, né? Tô lendo, a criança começa a comer comida com 6. Então, você faz Isso. o negócio da alimentação lá com 6 meses. Então, para voltar ao Introdução trabalho. alimentar. Isso, olha aí, ó, O tá vendo? negócio lá da Ajuda. alimentação. É isso. Você vê que eu sou uma pessoa preocupadíssima com isso, né? Ah, mas eu falava isso também, relaxa. Então, mas é isso aí. Então, assim, isso já ajuda bastante. Mas eu tô muito no o que eu preciso resolver agora, viu, Fê? Eu não precisei comprar berço, comprei o berço. O enxoval tá completo? Não. A parte Uhum. inteira de primeiro mês, assim, de fralda, pomada, paninho, não sei o que. Não tenho ainda tudo. Eu Eu vou fazer uma pensei que você ia comprinha falar, tá aí. tudo pronto, tudo certo. Não, Não. imagina. Não tenho, tá tudo. Eu tô resolvendo o que eu preciso resolver a cada amanhã. Então, eu preciso resolver qual vai ser a privada da minha casa. Eu vindo na frente do Alexandre, coitado. Você vai Alexandre fazer vai. um chá de bebê virtual ou não? Vai Não, passar? não vou. Assim, eu sei que tem amigos querendo organizar coisas do tipo. Tem inclusive Uhum. amigos do trabalho do Henrique que vão organizar para ele. E Uhum. surpresa, deixa eu falar baixo. Vieram perguntar para mim sobre isso e tal. Mas eu Me não avisa ligo, quando vai ser assim. pra gente não coincidir com a data de. É, mas é que eu acho que tem que ser uma coisa orgânica, Fê. Eu não sou muito da comemoração organizada demais, assim, sabe? Eu sou. Aham. Minhas amigas, por exemplo, de despedida de solteiro, eu não queria de jeito nenhum. Mas encheram meu saco e fizeram. Aí Mas você foi só fez. uma coisa em Tem agora casa. um negócio de chá revelação, né? Um negócio Gente, assim. olha, eu respeito muito quem faz, entendeu? Eu acho o máximo. Aham. Tinha uma amiga que ficou chateada comigo porque eu não deixei ela fazer, porque todo a princípio do chá revelação é você contar para mandar o sexo do seu bebê O para outra exame. pessoa, Jamais. para pessoa te contar lá na hora qual que vai ser Gente, Deus me livre. Não, eu já queria saber na hora, assim. Eu fiz, Uhum. inclusive, aquele teste de sangue lá que dá os 100% de certeza, porque eu queria saber logo. Eu não sou, eu falo, as pessoas se decepcionam comigo, porque eu não sou nem um pouco menininha. Eu quero saber, eu não organizo chás. Eu faço para os outros que querem as minhas amigas que eu sei que queriam que eu fizesse chá de né, despedida de solteiro, ou Aham. etc., coisas de chá de bebê, eu faço, sou super, né? Eu gosto de deixar a pessoa feliz. Agora, não Aham. me venha me impor essas coisas só porque todo mundo faz. Não sou Entendi. dessas, não. Menininha não, né? Vamos falar Menininho. direito. Não seja machista, que você não é menininha. Desculpa. Tem algumas, né, alguns termos que a gente ainda não se livra, né? Não tem muito jeito. É. Mas Mas a gente fala mesmo. Eu entendi é, o que você quis dizer, de não ser uma pessoa que é toda não, delicada, que se não preocupa com essas sou. coisas. Eu também. O meu chá de bebê eu fiz em casa, porque a gente dava muitas festas em casa, Ah, mas muitos você gosta da churrascos e festa. Você não tá músicas e não ligando sei o pra quê. fralda, você gosta da festa, que eu sei. Pois é. Mas aí foi muito engraçado, porque a gente fez tipo uma festa junina. A Cecília nasceu em outubro, né? Dia 1º de Aham. outubro. E aí tava chegando próximo e a gente também tava nessa. Ai, vamos fazer? Não vamos. Ah, putz, chá de bebê, ficar fazendo bolinho de fralda e não sei o quê. Uma preguiça. Eu também não gosto muito dessas coisas. Eu não tenho habilidade nenhuma, né, na verdade. E aí a galera, não, vamos fazer uma festa junina e tal. Aí a gente transformou a festa junina na festa junina da Cecília e virou chá de É. bebê. E aí Eu foi, tinha, né? eu Mas tinha pela uma festa vontade. mesmo. Eu tinha uma vontade de fazer, porque o meu aniversário é 26 de junho, daqui a um pouco menos de um mês, né? Aham. E eu queria fazer no meu aniversário, porque eu vou fazer 35, vai ser uma data.
Quando eu pensei em fazer 35, porque eu não faço festa, eu geralmente vou para um bar com os amigos. Como era Aham. 35, falei, putz, ia ser legal se a gente fizesse um churrasco, alguma coisa. O Henrique tem banda, né? Então ele gosta de tocar. Uhum. E aí eu Legal. falei, putz, seria legal fazer tudo junto, né? 35, chá de bebê, fralda, etc. Se alguém quiser trazer, a gente faz uma bagunça. Mas Aham. isso foi uma expectativa frustrada da pandemia para mim. Realmente não vai ser Que não vai possível. dar. Não vai dar. Essa expectativa realmente vai ser um pouquinho frustrada, porque a parte da comemoração do aniversário com barra chá de bebê ia ser legal. Mas a Uhum. gente marca para o próximo, não tem problema. Quando puder, Sim, o importante é sim. estar todo mundo bem, né? Faz Mas, no aniversário de 1 ano. é, coitada, eu tenho várias amigas que fizeram aniversário de 1 ano dos filhinhos em casa só, sabe? Eu acho que teve muita Ah, gente que. A Nete, A sabe a Nete Nete, minha também, amiga? né? Ela fez o Sei. da Maria, foi agora, dia 4 de É. maio, dia de Star Wars, a Maria nasceu, Ah, maravilhosa. E maravilhosa. aí, e aí a gente participou, né? Ela fez um É, bolinho lá e tal, eles fizeram uma live tocando também. pois é. E é isso, né? A Acho gente que vai se isso é. adaptando. Eu fiquei um pouco chateada pelas minhas amigas, assim. Eu sei que muitas delas queriam ter feito festinha. Acho que é um marco, assim, né? O primeiro ano Uhum. de sobrevivência das mães, coitadas. É, pronto, chegou até 1 ano, É, estamos todos vivos. exato. Todo Uhul! mundo tá vivo. Questão né, de fazer festinha do presente para criança, mas foi legal. Muitas delas fizeram lives, a gente mandou presente, Aham. assim. Acho que isso eu sinto, e aí eu falo pela minha observação, não tô falando que é verdade, mas a sensação que eu tenho é muito mais da gente celebrar a mãe, sabe? Pelo Uhum. muita coisa que eu tenho ouvido, é o quanto, depois que o neném nasce, vira tudo sobre o bebê e menos, e a mãe fica um pouco esquecida, né? E eu acho isso Uhum. muito preocupante. É uma coisa que me preocupava muito quando as minhas amigas viraram mães. Eu falava, putz, eu estava sempre oferecendo para ir conversar, para chamar para ir lá em casa, porque às vezes a mãe tá enfiada em casa há um mês, não Uhum. sai, né? Não tinha nem pandemia, a mãe tava lá enfiada em casa, É. porque, né? E aí eu acho que é um momento da gente lembrar de celebrar as mães, os pais também, né? Mas mais as mães, querendo ou não, não tem muito Uhum. jeito, a criança fica mais apegada na mãe no começo e tem aí uma doação que eu acho que as mães precisam de algum tipo de, não que precise, mas que é gostoso você dar essa validação, sabe? O filho tá Uhum. vivo, tá bem, tá saudável, É. fez um É porque ano. o puerpério, ele tem essa solidão, né? Ele tem essa coisa de Então, você ser muito responsável por tudo, né? Eu acho que agora a pandemia tá forçando todo mundo para esse momento puerpério geral, né? De todo sim, mundo é um tá ali puerpério acompanhando. coletivo, né? É. Mas, de uma maneira geral, é isso, né? A gente fica ali e a criança é um bebê, né? A gente tem que É, garantir que tá tudo bem e vai conhecendo aquela criança, como chora, como não chora, o jeito que ela, né? Enfim, a gente tá num processo de adaptação em todos os sim. sentidos. Então, mas E ao mesmo assim, tempo é intenso, né? Na hora é, você acha que nunca vai acabar, mas passa muito aham, rápido. Parece que foi entendi, ontem que a gente estava falando sobre isso, né? E a Cecília já né? tá com quase 5 anos, você vai ver. Nossa, a gente se conheceu, a Cecília tinha 4 meses, né? Você tinha acabado Pois de é. ter. Mas assim, eu sinceramente, cara, desde que você falou desse podcast pra mim, eu não sei, é o que eu falo pra você, eu tinha tido umas visões de mundo, assim, desde que isso tudo começou, de pandemia mesmo e de estar grávida, então o Pandemães pra mim tá sendo muito vivido. É, porque eu tenho tido uns pensamentos, como eu falei pra você, eu tava muito, né, na bad, na depressão, um pouco antes da Uhum, pandemia, antes de ficar grávida. E eu acho que a pandemia fez a gente olhar um pouco mais pra dentro, olhar um pouco mais pro coletivo. Fez a gente ficar mais com a família, dar mais valor para as pessoas que a gente uhum, gosta, para amigos, né? Pessoas que moram com amigos, pessoas que moram com família, da gente se preocupar mais com o mundo, da gente olhar mais para o que a gente está fazendo com o planeta, para ver, né? Então, assim, eu, uhum. eu tenho tido umas reflexões muito positivas de tudo que está acontecendo, mesmo nesse momento ruim,
eu acho que forçou o ser humano a olhar de um jeito diferente para a vida, assim. Então, eu não sei. Não sei se eu estou viajando demais, não sei se é porque eu estou grávida, eu não sei mesmo. Mas eu tenho tido umas reflexões positivas nesse momento que a gente está vivendo. Mais de colaboração, da gente se doar um pouco mais para o outro, de vendo muita solidariedade entre as pessoas, vendo amigos fazendo ações de solidariedade, de arrecadação de dinheiro para comprar cesta básica e distribuir, de pessoas fazendo doações de roupas e materiais, coisas que não aconteciam antes, e por causa da pandemia tá aumentando. Então eu tô me sentindo num momento mãe um pouco mais esperançosa, sabe? Não sei, eu acho que a pandemia e o Pandemãe para mim tá sendo muito intenso nesse sentido, assim. É uma porrada que a gente tá levando como sociedade, mas ao mesmo tempo eu tenho uma esperança aí de ser para melhor, de alguma maneira. Entendi. Não Faz sei muito como. sentido. E assim, sabendo da pessoa incrível que você é, que eu amo e admiro, eu tenho certeza que você vai ser uma mãe incrível e vai usar todo esse aprendizado aí, tudo isso que a gente tá passando para ser a melhor mãe do mundo aí pro Alexandre. Ele vai ter muito orgulho de você, tenho certeza. Você é suspeita, não dá para acreditar. Nath, a gente tá chegando ao fim do nosso papo. Queria te agradecer mais uma vez. Eu amo conversar com você. Foi muito legal você topar, participar. Obrigada, você Fê. gostou? Quer contar Gostei mais alguma muito. coisa? Tem alguma última coisa que você esqueceu de falar? Sempre tem, né? Se deixar eu e você conversando, a gente fala aqui 3 horas, né? Fica um tempão, pois fica. Mas eu acho que para mim eu tô numa expectativa muito boa. E tô muito animada para trocar figurinha com você quando ele nascer, porque eu vou ter muita dúvida. Vou provavelmente xingar a criança várias vezes e você vai me entender. Então, são poucas amigas que vão deixar eu xingar o neném, entendeu? Então, eu vou te ligar bastante. Pode me ligar à vontade, sempre. E hoje também, até quando você quiser. Sim. Se eu puder dar bons conselhos. Isso. Com certeza você vai poder. Pela minha experiência, né? Mas... Exatamente. Mas quando a gente pede, tá tudo bem, né? O problema é quando você não pede. Outra coisa, Nath. Todo episódio, acho que você já viu isso também, tem uma música no final. E aí eu escolho a música e canto pra você no final. Tá bom. Não vai ser agora, mas eu coloco depois no finalzinho. Então, eu vou escolher uma bem especial pra você. Quero só ver. Capricha, hein? Pode deixar. Fê, muito obrigada. Pessoal, obrigada a você, Nath. O pessoal que tá ouvindo, comenta no nosso Instagram, diz o que achou. Sei que tem muitas gestantes aí que também estão vivendo coisas parecidas, né, do que a Nath contou pra gente hoje. Vamos nos falando, que essa é a ideia. Obrigada mais uma vez, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Pra Nath, essa querida que acompanhou o início da minha jornada na maternidade, quero dedicar uma música que diz muito desse momento que ela está vivendo agora, dessa espera, dessas expectativas todas que envolvem a gravidez, e dizer que eu tenho certeza que ela vai ser uma super, super, super mãezona. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher, sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor. Alguma coisa aconteceu, do ventre nasce um novo coração. Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, @Pandemães.